Como lidar com Vênus em Sagitário? Antes de entrar nesse assunto, se você tem Vênus em Sagitário, comenta aqui embaixo, deixa eu saber a sua opinião, a sua experiência pessoal com essa Vênus, tá bom? Deixa o seu like, participe das redes sociais, consultas, atendimentos, todas as informações que você precisa estão aqui embaixo. O que eu quero falar, primeiramente, dessa Vênus em Sagitário? Vênus em Sagitário tem uma ligação muito forte com a religião e a espiritualidade. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas isso é a primeira coisa que você vai entender dessas pessoas. Essas pessoas parece que elas estão numa constante busca. É uma busca para aprender, é uma busca que envolve experimentação. Então a pessoa ela quer experimentar várias religiões. Eu noto isso muito com pessoas que têm planetas em Sagitário. Então são pessoas que, por exemplo, um exemplo, tá? Durante 5 anos da vida frequentou templos budistas, né? Aí nos próximos 10 anos frequentou centros de Umbanda, por exemplo. Então, assim, eu noto isso com muita frequência com homens e mulheres. Eles têm uma constante busca por um significado maior da vida e uma ligação com dogmas, protocolos, rituais, não necessariamente espiritualidade. Espiritualidade é outro signo, é outro lado aí de Júpiter, né, em Peixes. O Sagitário, ele traz a energia da busca e de religião, algo que ele considera verdade para ele. Aliás, SC, como eu falo, sistema de crenças, tem tudo a ver com essa Vênus. Então essa Vênus acredita em diversas coisas, isso se manifesta nos relamentos afetivos. Vênus em Sagitário também tem um lance muito divertido, né? Que primeiro que é aventureiro. Então tem aquela coisa de assim, eu sou livre, eu sou aventureiro, e aí gosto de movimento. Então você que tem Vênus aí em Sagitário, provavelmente você não gosta de ficar trancado, sabe aquela coisa homeland, ficar preso, nada a ver com você. Você gosta o quê? De liberdade, de movimento, ar livre. Você não tem problema em se relacionar com pessoas de outras culturas, uma pessoa do estrangeiro. Você é muito gregário e compreensivo nesse sentido. Então, se você está se relacionando com uma pessoa assim, você vai entender que ela é uma pessoa espirituosa, que ela é brincalhona, que ela conheceu alguém na rua e ela vai bater papo como se fossem amigos e extremamente generosos. Isso é uma coisa que eu gosto muito da galera que tem planetas em Sagitário, principalmente Vênus, são pessoas generosas. Não são pessoas mão de vaca, são pessoas que eles têm muito para dar, né? Então, assim, é muito interessante observar e faz você se sentir muito bem. Então, se eu tenho Vênus em Sagitário e alguém vem na minha casa, eu não preciso ter uma relação afetiva com essa pessoa para tratá-la muito bem. Você quer alguma coisa? Quer beber alguma coisa? Então, eles estão muito nesse perfil de brincalhão, otimista. Aliás, Vênus em Sagitário é extremamente otimista. É um otimismo, assim, que o céu é o limite. E isso também vai para a vida afetiva, que bate no ponto que eu quero trazer. Todas as pessoas que têm Vênus em Sagitário, não importa se é um homem, se é uma mulher, se você é um homem que se relaciona com outro homem afetivamente, se você é uma mulher que se relaciona com outra mulher afetivamente, ou se você é um homem que se relaciona com uma mulher afetivamente. Tanto faz a configuração que você tem de relacionamento. Vênus em Sagitário tem uma obsessão por liberdade. Liberdade, gente, é um termo que significa coisas diversas, dependendo da mentalidade da pessoa, mas quer liberdade. Então eu noto que essa galera, elas demoram para se comprometer numa relação afetiva. Isso varia, hein, de acordo com o mapa. Se você tiver outras coisas no mapa, essa informação vai modificar, mas se você tiver um monte de planetas em Sagitário, coisas em Sagitário, você vai demorar para assumir um compromisso no que a sociedade considera sólido, porque você quer experimentar, você tem aquele desejo do je ne sais quoi, não sei o que, né, como dizem os franceses, mas você tem esse desejo. Então você quer muita liberdade. E eu noto uma coisa que eu vou falar aqui, se você tem Vênus em Sagitário, comenta aqui, tá bom? Vênus em Sagitário, eu sou livre, mas eu não dou liberdade para você. E isso é uma coisa que acontece muito e muitas pessoas não querem admitir, mas eu acho que chega em algum momento da vida dessa galera que elas percebem
né, essa dinâmica, né? Eu sou livre, eu sou espirituoso, eu sou brincalhão, né? Eu tenho crenças X, Y, Z, em teoria eu respeito, mas na prática não. Então tem essa dinâmica, dependendo da pessoa, né? Então a pessoa pode navegar nesse sentido. Se for uma Vênus elevada, bacana, que tem um entendimento maior, não. Aí a pessoa pode até aprender na prática. Aliás, Vênus em Sagitário tem esse lance também, teoria e prática. Então essas pessoas, elas se relacionam com você afetivamente e elas fazem perguntas do tipo, como é que eu posso melhorar a nossa relação? Às vezes não pergunta assim, mas tipo assim, fala desses assuntos, sabe? Eu penso isso, porque são muito idealistas. Então eu tô falando, o que é um relacionamento ideal, não sei o que, cada um tem que ter liberdade. Então assim, eles vão oscilando, né, nesses eixos também. Então é muito interessante. Eu queria dar uma sugestão para você que tem Vênus em Sagitário e está se relacionando com a pessoa que tem Vênus em Sagitário. Número 1, é muito importante para quem tem Vênus em Sagitário ou está se relacionando com alguém que tem Vênus em Sagitário que você respeite ou compartilhe o mesmo tipo de filosofia, crença e religião que essa pessoa. Porque vai ser muito difícil para você se relacionar. Porque se for um Vênus em Sagitário puro, eles são, eu tenho a religião X, eu acho que tem que ser assim e tal. Claro que eles podem mudar, como eu falei, eu vejo o tempo todo, a pessoa virou budista e vira não sei o que, aí às vezes no decorrer da vida dela ela vai mudando, né, os relacionamentos, né, para que cada pessoa se adeque àquele lance. Eu não estou falando que todas as pessoas são assim, mas eu noto isso com uma certa frequência. Então se você está se relacionando com alguém, perceba aí, o que essa pessoa acredita em filosofia de vida, o que essa pessoa acredita em religião, e se você tem essa posição, se relacione com alguém que pensa a mesma coisa que você, vai ser muito mais fácil você vai evitar problema na sua vida. Vênus em Sagitário que é liberdade. Então, se você é uma pessoa carente, que enche o saco, sabe, pessoa que fica mandando mensagem nos tempos atuais que ninguém mais liga para ninguém, fica mandando WhatsApp, message, não sei o que, para com esse negócio, porque Vênus em Sagitário é livre, como eu falei, tem essa levemente hipocrisia, tá bom? Pega leve aí com essa palavra que eu falei, pra você não ficar me criticando e tal, mas às vezes eu noto isso, né? Eu quero ser livre, mas eu não dou liberdade para você. Vênus em Sagitário também tem um lance, como eu falei, do movimento, são pessoas que gostam de navegar pela vida, então compra uma passagem, vai viajar. Então são assim os grandes desbravadores, né, como eu gosto de brincar. Sagitário tem esse lance de desbravar o mundo e isso se aplica em tudo na vida dele. Então se você entra para estudar com alguém que tem Vênus Sagitário, é aquela pessoa que está se comunicando com todo mundo, e se tem alguém do estrangeiro ele fala. Aliás, Vênus Sagitário às vezes fala mais de uma língua, né, conhece mais de um país, às vezes mora fora e volta, então tem essa dinâmica também. E Vênus em Sagitário tem uma obsessão por aprender. Então se você está se relacionando com essa pessoa, Vênus em Sagitário, Sagitário em geral só gosta de pessoas inteligentes. Claro que inteligente é um termo aberto, significa várias coisas, tem vários tipos, né, de inteligência. Mas Vênus em Sagitário não gosta de uma pessoa ignorante, não gosta de uma pessoa que de repente não tem um conhecimento em cultura estrangeira, que não saiba que de repente, sei lá, nos Estados Unidos falam inglês, um exemplo, né? Então Vênus em Sagitário ele pode ser extremamente intolerante com a pessoa que como é que eu posso explicar, que não tem tanto conhecimento. Eu noto isso também. Então ela tem essa obsessão por aprender. Então não se preocupe, se você está se relacionando com uma pessoa que tem Vênus em Sagitário, como eu falei sobre Vênus em Gêmeos, né? Se você apresenta essa pessoa para alguém que tem Vênus em Sagitário, e essa pessoa ela começa a conversar com o outro assim de uma forma como se fossem amigos de infância. E essa pessoa é obcecada, ela quer aprender. Vênus em Sagitário também é aquele perfil que faz muitas perguntas, sabe? Você é da onde? Você faz o quê? Não sei o quê. Ele faz isso porque ele tem curiosidade. Ele quer conhecer o outro. Mas ele quer conhecer alguém interessante. Aliás, eu sou uma coisa também. Vênus em Sagitário gosta de pessoas interessantes. Não quer aquela pessoa monótona que segue todo mundo, sabe? Ele rejeita um pouco disso. Espírito livre, já falei sobre isso, extremamente generosos, então você que está numa relação afetiva, aproveite essa característica. Vênus em Sagitário é muito generoso, só que essa coisa da generosidade às vezes implica alguns excessos, como eu falei. Tem pessoas que têm Vênus em Sagitário que são fanáticas. Fanáticas pelo que, Laís? Pelo que for. Fanática por religião, fanática porque de repente bebe demais, comete excessos demais. Tem que analisar qual é a casa. Se você tem Vênus em Sagitário, um exemplo, na casa 2, a casa 2 representa garganta, discurso, o que você come. Então de repente você exagera na comida. Um exemplo, tá bom? Tá na casa 7, você é obcecado por relacionamento, né? Você é muito livre, relacionamento, você é muito idealista. Então tem que analisar também a casa que tem. Mas de qualquer maneira tem essa característica. Pessoas que têm Vênus
em Sagitário também tem esse lance de querer ensinar e aprender. Então, muitas vezes, se você está se relacionando com a pessoa que tem Vênus em Sagitário, você está se relacionando com o professor, com o guru, com Júpiter, principalmente se Júpiter no mapa dessa pessoa estiver bem colocado. Então, você vai ter um parceiro guru, um parceiro professor, uma pessoa que está disposta a te ensinar e tal. Como eu falei, algumas pessoas se tornam fanática, moralista, depende, né? Mas, de qualquer maneira, tem esses excessos também que você vai observar. E Sagitário tem o lance do mais, né? Mais e mais e mais e mais. Eu quero ter mais relacionamento, mais isso, mais aventura, mais viagem, mais. Então, o que eu noto na real, é que quem tem Vênus em Sagitário são pessoas muito insatisfeitas. Aonde? Na vida afetiva. Por que na vida afetiva? Porque Vênus representa relacionamento, Vênus representa dinheiro. Então essas pessoas têm sorte, assim, abre aspas, na vida financeira, mas nunca é suficiente. Eu quero mais e mais e mais e mais e mais, aí sempre está elevando a meta, é inconsciente. Às vezes eles não têm essa consciência, mas isso acontece também. E nessa coisa do mais, ninguém chega às alturas, né? Concorda? Porque se eu tenho na minha cabeça uma visão de um cara perfeito ou de uma mulher perfeita, eu nunca vou encontrar essa pessoa, eu vou ficar sempre do idealismo. E Vênus em Sagitário tem um lance assim também. Por exemplo, eu estou me relacionando com uma pessoa, não interessa o tempo, se eu estou feliz ou não, eu fico assim, será que existe alguém melhor para mim? Deve ter um cara que é mais idealista, que é mais tal, Y, X, Z. Então Vênus em Sagitário fica com essa obsessão e eu noto muita insatisfação. É claro que se você se relaciona com essa pessoa, ela pode mentir para você, ela pode falar, não é assim, mas internamente elas sentem isso. Essa insatisfação, porque eles têm esse desejo do mais eternamente carregando com eles, a não ser que tenha outras coisas no mapa que balanceiem essas questões, mas tem isso também. Vênus em Sagitário é muito feliz, muito divertido, espontâneo. Vênus em Sagitário também tem a sua obsessão pela busca, né? Sagitário tem esse lance, estou sempre buscando alguma coisa, e tem a sua obsessão também por crescimento pessoal. Aliás, Vênus em Sagitário é extremamente sociável. Então, se você é aquela pessoa meio câncer, sabe? Se você é uma pessoa mais privatinha e tudo mais, você vai sentir um desafio. Porque essa pessoa, ela quer estar no mundo, ela quer interagir. Ela não, como eu falei, ela não quer ficar socada em casa, presa, tendo aquela vida de mamãe, papai, não sei o quê. Vênus em Sagitário é livre, idealista. Então ele pensa assim, eu sei que existe minha família, mas eu sei que existe bilhões de pessoas na Terra e eu quero interagir com essas pessoas. Então essa galera tem esse perfil. E essa coisa da liberdade é um assunto muito forte, cara, com Vênus e Sagitário, né? Então são pessoas que, se você tentar restringir minha liberdade, aquele é Deus. Eu posso te amar, mas eu amo mais a minha sensação de ser livre. E aí isso gera essa coisa toda que eu falei, né? Insatisfação e tudo mais. Vênus e Sagitário, essa coisa do grande, né? Aquela coisa meio larger than life também, né? Que Vênus em Leão tem, só que no Sagitário o Leão é mais focado em si, né? O signo de Leão, Vênus em Leão é tipo eu. O Sagitário não, é assim, o mundo. Então, eu sou livre para o mundo, porque eu sou um residente do planeta. Então, assim, é mais aberto, né? É mais grande. E Vênus Sagitário tem esse lance, como eu falei, o céu é o limite. Estudo é muito importante para essa galera, então, como eu falei, eles não gostam de pessoas que não têm o conhecimento, são pessoas que têm uma ambição de aprender, de experimentação. Eu tenho que experimentar o que é essa cultura, o que é religião, e eles têm um puta conhecimento a respeito de filosofia, religião, eles conhecem outras culturas, como eu falei, outros idiomas, eles têm muitos amigos também, né? Então, assim, são muito sociáveis, né? Então, assim, isso é uma coisa, e nem adianta você tentar opinar, se meter, eles ignoram isso tudo, eles passam por cima e eles seguem a vida deles com muita liberdade, sempre focando no que eles acreditam. Sabe aquela galera que comenta lá no Facebook pregando coisa, vendo os Sagitários ter esse lance de pregar, né? Se Júpiter estiver bem colocado, então, aí pregar, eu acredito em astrologia, eu acredito nisso, eu acredito nessa religião, que não sei o que, e eles pregam. Então, assim, isso também vai para os relacionamentos afetivos. Algumas pessoas se tornam... Vênus em Sagitário consegue colocar teoria em prática, mas uns não. Então oscila também dependendo do que a pessoa tem no resto do mapa. E por fim, Vênus em Sagitário tem um lance de viajar. Você que tem medo de voar, você que tem fobia de voar, você que é uma pessoa patriota, eu recomendo para você abrir os seus horizontes, né, que tem tudo a ver com Sagitário, porque Vênus em Sagitário, espírito livre, metade, a gente brinca, né, metade cavalo, metade animal, né, metade cavalo, metade humano, né, então a gente brinca assim, esse desejo. Mas por fim eu queria fechar, Vênus em Sagitário, eu noto isso com muita frequência.
você percebe nessas pessoas uma constante busca. Então, se você está numa relação com essa pessoa, entenda isso no outro, que ele tem esse lance com ele. E quanto mais você for uma pessoa aberta, aliás, eu esqueço de falar esse termo, Vênus em Sagitário é aberto ou aberta, tanto faz, né? Então é extremamente aberto, assim, então ele é muito, eu sou aberto, e isso ser aberto às vezes aplica até na vida afetiva. Eu já vi alguns casos assim, então a pessoa ela, às vezes até propõe uma relação aberta. Eu não estou incentivando ou falando que seja o seu caso, eu estou falando o que eu vejo. Então isso acontece também, né? Essa coisa às vezes propõe coisas assim porque esse desejo da liberdade, do idealismo, do otimismo e essa sensação de constante busca às vezes opera nesse sentido. Vênus em Sagitário não quer se sentir preso. Então vamos supor que eu tenha Vênus em Sagitário e eu decido em algum momento da minha vida assumir um compromisso. Se aparecer alguém melhor, pode ser que eu fale assim, puxa, eu tenho que experimentar isso, né? Porque vai que essa pessoa é melhor, que eu tenho aquela fantasia, né? Na minha cabeça de uma insatisfação, um desejo demais, né? Eu noto isso com muita frequência nessa galera. Essa é a mensagem do vídeo de hoje. Gostou desse vídeo? Você tem Vênus em Sagitário? Comenta aqui a sua opinião, deixe seu like e nos vemos no próximo vídeo.